A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha igualmente pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Esporte Clube Passo Fundo continua com a sua campanha para aderir sócios para a presente temporada e definitivamente como sócios do clube lá dos Altos da São Cristóvão. Copa Lousada foi sucesso total neste último final de semana. E dando um panorama do que foi realmente a Copa, está de volta conosco o presidente da Liga e idealizador desta Copa Lousada, que cumpriu a sua 27ª rodada, não é? O Ivan Dreyer Simões, o Chico da Bocha. Para falar sobre o Esporte Clube Passo Fundo, do Departamento de Marketing, o nosso amigo Marcelo Cassol. Ele vai dizer da finalidade dos associados, das iniciativas que serão tomadas e do que pensa o Esporte Clube Passo Fundo para a temporada de 2025. Campeonato Brasileiro de Futebol, segunda rodada. Esporte Clube Internacional, que completou 116 anos, ganha do Cruzeiro. O clássico Intercruz no Beira-Rio, uma exibição de gala do Esporte Clube Internacional, resultado final 3-0. O Grêmio jogou contra o Ceará, facilitou as coisas e o Ceará fez 2-0 no finalzinho, quando o Thiago Volpe foi tentar empatar o jogo na cobrança de um escanteio e deixou zaga e gol completamente desguarnecido. Juventude perde nesta segunda rodada para o Botafogo que é o atual campeão brasileiro de futebol. Resultado foi 2-0. Reabilitação total para o time do Alfredo Jaconi na próxima jornada. É o que nós desejamos realmente. Esperando o sucesso de Grêmio, Internacional vai bem, e o Juventude também que se recupere na próxima rodada da competição. Internacional se volta para a Libertadores da América, se volta para a Copa do Brasil. Tem uma série de jogos que serão disputados neste mês de abril. E que tem aquele sucesso, não é? Muito bem. O Esporte Clube Gaúcho também está voltado para a campanha do sócio periquito do Boqueirão. Quer de início 300 associados. Eu tenho a impressão que vai conseguir mais. Tomara que isso aconteça, não é? Porque o periquito do Boqueirão é tradição. E está aqui também para representar o periquito, um dos símbolos como torcedor do Esporte Clube Gaúcho, que é o Chico da Bocha. Além de falar sobre a Bocha, a Copa Lousada, vai dar o seu parecer também do que ele está esperando do time do seu coração. Assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Depois do intervalo, a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa.
MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo. Estão conosco, dividindo a bancada hoje, Marcelo Cassol, do Departamento de Marketing do Esporte Clube Passo Fundo, e Ivan Dreyer Simões, presidente da Liga e idealizador da Copa Lousada, que cumpriu a sua 27ª jornada. Como está o Marcelo? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Jorge. Obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso tê-lo de volta aqui no nosso programa e esperando que traga boas novas realmente do esporte com Passo Fundo. Vamos trazer sim. Muito bem. E você, Chico, satisfeito com o andamento da Copa Lousada? Foi sucesso total? Público colaborou? Teve algumas divergências e tal? Ou não? Não, realmente é um prazer estar aqui novamente, né? Realmente foi um sucesso muito grande. Um alto nível técnico, né, dos maiores já realizados, e uma audiência muito grande, né, tivemos praticamente quase todos os jogos transmitidos, né, para o mundo inteiro, aí, através do Facebook e do YouTube, né. E na tela já tem gente aí, ó. Exatamente, tá na tela aí está o pódio, né, o campeão, o vice-campeão e os dois terceiros. Hoje a gente não disputa mais terceiro lugar. Os dois perdedores da semifinal são os dois terceiros, né? Que daí o pessoal que vem de longe já se libera, já pega a sua premiação e já pode voltar para casa. E nós tivemos o grande campeão, o Braço do Norte, lá de Santa Catarina. Supermercado Colonial Braço do Norte. Da cidade de? De Braço do Norte. Braço do Norte. Braço do Norte. Era ali na zona litorânea, né? Isso, exatamente. Do lado do Criciúma, do nosso amigo Mano Bonetti. O vice-campeonato ficou com uma equipe aqui de Passo Fundo, Talento Hidráulicos. O vice-campeonato ficou com Erechim, com a equipe do São João de Areta, Barbosa, Construtora Barbosa. Os terceiros colocados ficaram com Passo Fundo. O Talento Hidráulico de Passo Fundo e os Orelhas ali de Passo Fundo também. Não faltaram canchas para disputa? Deu tudo normal? Não faltaram porque nós fechamos, né? Com as canchas que nós tínhamos, né? A gente fechou com 24 equipes. Entende? Então, para não precisar mais cancha. Muito bem. Cassol, e o Esporte Clube Passo Fundo? Está na ponta dos cascos, realmente? Está já diagramado para cumprir a jornada este ano, para voltar à divisão especial? Positivo, Jorge. Primeiramente, também queria lhe dar um feliz dia do jornalista hoje, né? Então, também estendo aí ao Dantas e aos demais jornalistas que estiverem na audiência. Aliás, a todos os jornalistas que nos acompanham aí, vai o nosso abraço, né? O reconhecimento, porque a classe tem aquela finalidade, levar a informação, mas a informação correta. Isso é importante, a informação correta, porque existem os falsos baianos no decorrer da nossa classe, né? Às vezes ficam inventando, ficam fazendo fake e tal, e nos deixam numa situação até certo ponto delicada. Positivo.
E o Esporte Clube Passo Fundo está colhendo aquilo que a gente plantou no fim do ano passado ainda, que foi um planejamento desde outubro até dezembro para começar a executar a captação de recursos e trabalhar o clube nesse ano com mais tranquilidade, já que no ano passado a gente fez isso de forma muito corrida e intensa, né? A gente fala, Cassol, que a campanha de sócios acaba não gerando a expectativa, né? Não correspondendo à expectativa. O que pensa o departamento de marketing, o que pensam os conselheiros do Passo Fundo nessa iniciativa de buscar o quadro de associados? Porque ser sócio da dupla Grenal é uma barbada, não é? O pessoal, olha, eu pago com boleto e tal e vou levando e de repente não desfruto absolutamente de nada dos jogos lá de Porto Alegre. E aqui, como é que qual é a iniciativa que faz a direção de marketing do Passo Fundo? Bom, Jorge, hoje a gente está pensando num plano de sócios a longo prazo, né? Querendo trazer o torcedor de forma mensal. O ano passado a gente trabalhou, só para contextualizar, de uma forma que o sócio comprou uma camiseta e ganhou os ingressos. E aquilo ali valia por todo o ano, né? Então passa a não valer mais. Mas para esse ano, com mais tempo, a gente pode contratar um sistema de sócios, onde o sócio pode entrar lá no site, que está aparecendo aí na tela. Viva a paixão pelo futebol que está na tela ali. Isso aí. E aí tá os planos de sócio, né? O sócio torcedor da arquibancada é aquele plano de R$40 ali, né? Sim. Onde ele vai ter entrada garantida em todos os jogos, com a apresentação da carteirinha, participação das campanhas e sorteios exclusivos, acesso exclusivo a... Não estou conseguindo ler ali. A entrada no estádio, que daí no caso esse aí de 40 é arquibancada e aquele outro de 70 seria das cadeiras, lá do famoso pavilhão do Passo Fundo. E também a modalidade de torcedor feminino, que é R$20 por mês. Fora isso, a gente está implantando também um clube de vantagens, que são empresas parceiras do Passo Fundo que vão gerar descontos com a carteirinha, né? Então, acho que ainda semana ou na próxima, o nosso departamento lá vai estar divulgando essas empresas aí. Você falou, Marcelo, das camisetas que foram sucesso na temporada passada. Vão se repetir esse ano ou tem outra modalidade de retribuir o associado? Não vai funcionar com a camiseta. Esse ano teremos a carteirinha, né? Tanto digital como física. O associado pode ter a carteirinha física, porque a camiseta nos gera um recurso uma vez só, né? O associado ele compra a camiseta uma vez e esse é o investimento dele no clube no ano. Com a associação atual, a gente pretende que isso seja dividido mensalmente, né? E mantenha o vínculo mesmo quando não tenha futebol, né? Eu sou associado do Esporte Clube Passo Fundo para assistir os jogos do Campeonato Gaúcho Série A2. Eu tenho algum outro benefício ou preciso puxar da carteira mais uma vez? Não, na verdade tem descontos, tanto desconto na loja, sorteios que acontecem dentro das nossas páginas, tanto Instagram como Facebook, somente para sócios, e também o Clube de Vantagens, que como eu falei, que vai gerar descontos daí no comércio aí. Muito bem. O Passo Fundo tem beliscado a divisão de honra do nosso futebol, não é? O que pensam os atuais dirigentes? Você que está lá no meio, conversando com o Silvino Ferrão, conversando com o Fininho, batendo um papo com o novo treinador, porque vocês englobam todo esse serviço, não é? Como é que você está sentindo a expectativa para a temporada atual? A expectativa é de otimismo, Jorge, justamente por esse planejamento que a gente teve, onde a gente pôde se preparar para receber esse atual momento, que é do futebol, que é de pensar apenas na competição. Então, como sempre, a gente entra no campeonato para subir, mas nesse ano a gente tem uma certa... um otimismo maior, vamos dizer assim, quanto a isso. Muito bem. Me permita interromper um pouquinho o nosso bate-papo aqui, para chamar o Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Ele traz o seu comentário no programa de hoje. Dantas, é com você. Alô, pessoal. Aquele abraço pro Jorge Antônio Guedes, né? Firme e forte na nossa programação, aí comandando o programa. Mas o Campeonato Brasileiro já está na segunda rodada, né? E a dupla Grenal não vai bem 50%. Os 50% que não vai bem, que eu falo, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense, que venceu a primeira,
mas não convenceu. Foi enganoso aquele resultado contra o Atlético de Minas. E quanto o Ceará, caiu a casa. Caiu a casa, que eu digo assim, a real, infelizmente, o treinador do Grêmio não consegue, né? Ele não consegue montar um esquema tático pro Grêmio. O Grêmio, pela primeira vez que eu vejo no futebol brasileiro, tomou um gol de futsal. Goleiro linha, o goleiro me sai de lá devidamente autorizado para fazer uma jogada de cabecear, coisa parecida. Foi inventar e aí acabou se ralando. O Ceará no contra-ataque matou, chutou do meio da rua e fez um golaço. Então, o Grêmio está perdido. O nervosismo é grande entre os jogadores. Então, portanto, se o treinador argentino até o Grenal não arrumar a casa, ou talvez antes, acho que está indo embora, né? Então, o pior é que não tem ninguém no mercado de grande qualidade para assumir o Grêmio, né? Pelo menos é o que se tem até o momento. Enquanto isso, o Inter venceu, convenceu. Escutei os colegas da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, só para ver o que eles iam falar do lance da expulsão. Nossa, torraram o árbitro da partida, dizendo que ele cometeu um erro grave. Mas, pessoal, era o último jogador. Passou entre os dois. Os dois fizeram a falta. Se qualquer um dos dois zagueiros do Cruzeiro fosse expulso, a expulsão era justa. E foi o que aconteceu. Porque o que foi expulso foi o que tocou por último nas costas do jogador do Internacional, que ia em direção ao gol. Né? Claro que tem uma cavadinha ali, né? Bem olhadinho, tem uma cavadinha. Mas faz parte do futebol. Então não adianta querer condenar a arbitragem. Por quê? Se fosse 1-0, 1-1, 1-0 pelo menos, pro Inter, até justificava. Mas tomaram um rodeão, tomaram 13 e não tomaram 5 por detalhe. Então não adianta culpar a arbitragem e vir o dono do Cruzeiro chorar. Claro, agora eles estão chorando, porque o Cruzeiro é uma sociedade, né? Então, se não render, acaba perdendo dinheiro no mercado. Então, nada de choro, o resultado foi justo, o Inter jogou muito bem, pinta muito bem, mas tem muito campeonato pela frente. E o Grêmio, né, que se enrolou, se até o Grenal não vencer e convencer, já começa a chamar pela segunda divisão, porque próximo jogo do Grêmio é contra o Flamengo, dia 13 às 17h30. O Inter vai jogar lá em Fortaleza, contra o Fortaleza, às 20 horas. Então, a dupla Grenal, 50% vai bem, outros 50% vai mal. Enquanto isso, a expectativa é grande quanto à formação dos jogadores, das equipes do Passo Fundo e do Gaúcho para a Série 2. Se Deus quiser, um dos dois tem que subir, ou os dois tem que subir, mas um tem que subir. Né? E vamos ver o que vai dar. Para encerrar, o meu abraço ao vôlei feminino, que foi campeão num torneio lá na Metoc, um torneio que é promovido pelo professor Fábio Brentano, um torneio tradicional da região do Alto Jacuí, e dali surgiram muitos atletas, e mais uma vez a equipe Prepassuno, comandada pelo Gilberto Belaver, é campeã em Metoc. Mas isso é um aperitivo, vamos esperar agora as próximas competições que terão um nível técnico mais alto, e aí vamos ver como é que está funcionando essa equipe da UPF, né, a equipe de vôlei feminino passou. Ok, pessoal? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Beleza, Dantas, um abração aí e continue ao nosso lado, né, trazendo as informações, a sua opinião, os detalhes relacionados com o esporte de um modo geral. Olha, o Campeonato Brasileiro de Futebol tem dado umas certas polêmicas nesta segunda rodada, não é?
O Chico deve ter acompanhado aí o andamento. E aí, rapaziada, apesar da bocha, nesse final de semana, teve um tanto ocupado, né? Mas a verdade é essa, tem dado umas certas polêmicas. Cobra-se pênalti que não foi, vai pro VAR e suspende, de repente acaba brigando a torcida, o técnico do Vasco com o Daronco, se incompatibilizando e tal, a expulsão, só para citar algum detalhe, não é? O Internacional tem uma possível falta fora da área, que depois se redundaria até num pênalti do Cássio. Nós estamos ali projetando num lance, inclusive, polêmico e discutível, não é? Mas esse lance aí, Chico, eu consegui no Instagram com o Carlos Simon, graças ao Renatão. Renatão me mandou essa mensagem e nós conseguimos esse detalhe aí. Vocês que estão no meio, qual é a opinião que vocês têm a respeito deste lance que polemizou até na cobrança de falta cometida ali em cima do Wesley? Tu tem alguma opinião a respeito? Chegou a visualizar esse lance no aconchego do seu lar lá ou não? Não, que eu tava ainda estava na bocha. Não, eu vi, mas tinha o telão lá, tudo, o pessoal estava assistindo. Agora, assim, ó, eu só tenho uma coisa a dizer aqui. O futebol brasileiro, o futebol brasileiro, não sendo dentro da área, os caras podem matar um que não acontece nada. Agora, dentro da área, tu não pode nem dar um assoprão no jogador. Não pode nem chegar perto do jogador que é pênalti. Um absurdo no jogo do Palmeiras e Sport lá, aquele pênalti. Então, dentro da área, não pode nem chegar perto. O Neto é ele encostou no cara. Tu vai jogar futebol sem se encostar, sem se tocar. Agora, no campo, pode ver, segue o jogo. Os caras dão porrada à vontade, segue o jogo, não acontece nada. Dentro da área, assim, eu desafio a qualquer um queira apostar comigo, fora do Brasil. O Brasil é o lugar que mais marca pênalti no mundo. Não fugindo um pouco a tua opinião sobre esse lance de Internacional de Cruzeiro. Você acompanhou, analisou? Não, eu analisei. Eu acho que não era para expulsão. Não era lance para expulsão? Eu acho que não era, porque não é assim declarado, o cara tá sozinho lá, o cara tá do lado lá, o outro tá do lado lá, ó. Muito bem. Mas a regra é clara, né, Chico? Mas ele marcou a falta. Ele marcou a falta. Ele marcou a falta e o outro jogador está do lado do Cruzeiro. Ele tem 2 jogadores do Cruzeiro ali. Muito bem. Essa é a sua opinião. E você, Cassol, chegou a acompanhar esse lance? Acompanhei o lance ontem, vi. A princípio, quando eu acompanhei em casa, eu achei que não foi justa a expulsão, apenas a falta. Mas agora, quando eu cheguei aqui, o Fernando me mostrou o lance antes, eu vi a análise do Simon, concordo com o que foi marcado, porque ele ia se levantar e ia conseguir chutar gol ainda, ou seja, era chance de gol que foi interrompida. E depois, na saída do Cássio, me pareceu que foi pênalti. Também tem isso. Ah, sim, na sequência. Mas como ele já havia marcado a falta, automaticamente, né? Tirando meu gremismo do lado, que sou do Grêmio, sou suspeito, mas aí é porque ele marcou a falta. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o teu Grêmio. Aí marcou a falta, pronto, terminou. Se ele levantasse. A jogada para no momento em que o apito do árbitro acontece. O que marcou a falta ali para frente não vale nada. Muito bem, nós temos condições aí, Fernando, de mostrar o áudio e vídeo do nosso querido Carlos Eugênio Simon. E aí, rapaziada, lance dificílimo no Beira-Rio na vitória do Inter sobre o Cruzeiro. Os 4Ds, dominou a bola. Tinha direção, ele é em direção ao gol, a distância, um passo fora da grande área. E a ausência de defensores, porque o Kaique deu o bote errado, foi driblado e ficou parado. Por isso era uma clara e manifesta possibilidade de se fazer um gol, que vocês observem bem no vídeo. Quem faz a falta é o jogador número 34, o Jonathan. Ele que acaba deslocando com a perna o Wesley, desequilibra o atacante colorado e impedindo uma clara e manifesta possibilidade de se fazer o gol, porque tem os 4Ds bem definidos. Portanto, decisão
correta da arbitragem. Cartão vermelho bem aplicado. Tem dúvida, chama o velho. Aí está. Então você acompanhou, meu caro, o depoimento daquele que eu considero um dos maiores árbitros da história do futebol mundial. Não é um futebol brasileiro, não, é mundial. Vamos botar o muita Copa do Mundo, né, muita tranquilidade. E dizer que o Carlos Simon começou por aqui. Né? Com o nosso amigo Renato, no Intergranjas e tal, cursou Educação Física, se projetou e, para nossa alegria, o menino do Braga está aí, ainda no auge, comentando na ESPN, né? Sim. Opinião, então, formada sobre esse lance. Eu gosto muito do Hermes, sempre gostei do Hermes Simon. Mas então agora está resolvido o problema do Brasil, dos VAR. É só botar o Carlos Simon lá. O que o Carlos Simon dizia, resolve, pronto. Não estamos discutindo essa questão. Não, exato, eu estava falando. Mas eu acho que aí, eu não sei, cada um tem a sua opinião e coisa e tal. Mas se eu analisei da saída, marcou a falta, terminou. Tudo aquilo lá para frente, lá, que ele ia se levantar e o goleiro derrubou ele, não vale nada. Bom, agora você como gremista, qual a sua análise do Grêmio até o presente momento? E o lance polêmico que envolveu o Thiago Volpi, tentando empatar o jogo e deixando a meta desguarnecida. Bom, sobre o Thiago, o jogo já estava terminando. Claro, se é um jogo que tem tempo e coisa, daí tudo bem, né? Mas tá faltavam 3 minutos para o término da partida, mais os acréscimos, né? Acho que não. Não? Não sei, né? Bom, mas enfim. Tudo bem. Mas aí foi no desespero de tentar empatar. Agora, sobre o time do Grêmio, a gente que vive futebol, tu olha ali, esse time não vai a lugar nenhum. A gente sabe disso. Nós já temos um problema da nossa dupla Grenal, que é o problema financeiro. Hoje tem clube aí que arrecada 5 vezes mais que os times. Nossos times estão devendo. Então, problema de ordem financeira e contratando a indústria. Contratando o quê? Daí contrata o que sobra. O que sobra daí que... O cara que é bom... tu vai contratar um cara por 20 milhões que está aqui na América do Sul... Isso aí tu rasgar dinheiro. Porque se o cara vale 20, 30, 40, ele está na Europa, gente. Está na Europa. Quem não está na Europa é velho, tem problema disciplinar, ou não joga nada, é o empresário que está botando o golo abaixo. Isso é uma verdade, nua e crua. Eu gosto de conversar contigo, Chico, porque você analisa friamente os fatos que envolvem os nossos representantes. Né? É verdade. Mas é verdade que o pessoal já está contando 45, o número de pontos que o Grêmio precisa fazer? Não, eu não estou. Também ou é muito cedo ainda para analisar isso? Eu não estou exagerando que o Grêmio é o pior time do mundo. A questão de título, eu estou falando de questão de título. Isso é uma verdade. Os últimos anos, o que o Grêmio ganhou? Ganhou gauchão. A nossa disputa aqui é gauchão. Depois, nós da dupla Grenal aqui, tem um torcedor, temos que entender uma coisa. Passou nosso tempo. Passou o tempo de Falcão, de Carpegiani, dos jogadores do Grêmio ali também, Renato Portaluppi e tal. Aqui Tadeu Risco, que nós tínhamos time. Passou, esse tempo passou. Agora, nós vamos ficar não sei quantos anos aí para ganhar um título internacional. Não está otimista o meu amigo Ivan André Simões, então. Mas com que eu vou chegar lá? Vou e você, campeão da América com aquele time? Você é colorado, Cassol? Não sou nem colorado nem gremista. Você é Passo Fundo. Passo Fundo, graças a Deus. Fundo. Sempre que maravilha, hein? Tem um Passo Fundense que torce para o Passo Fundo. E tem vários, Jorge. Não, eu tem também. Vários. Meu primeiro time é o Gaúcho. Eu digamos assim, que nem assim, para mim assistir um jogo do Grêmio, só se eu esteja em Porto Alegre. Exatamente. E que for um jogo que tenha pouca gente do Campeonato Gaúcho. Se for aquelas multidão lá, nem vou. Agora, no Gaúcho, eu vou todos, não interessa se é contra o Taguá, contra quem for, entendeu? Só se eu não puder. Com lotação esgotada, inclusive? Não, se estiver chovendo, se tiver, eu tô lá, entendeu? Muito bem.
Porque desde 7, 8 anos eu estava lá dentro do Gaúcho, sempre foi. Minha mãe foi torcedora simples do Gaúcho, então o Gaúcho mora no coração. Você sabe que tem o nosso amigo o Juliano Roso e a sua equipe estão editando um livro do Grêmio Futebol Português. Não, do Grêmio, falei errado. Do Esporte Clube Gaúcho. Não é? Do Grêmio eles já fizeram, me parece. Não é? Do Esporte Clube Gaúcho. E querem detalhes do andamento do Gaúcho nesses últimos 50 anos. Não é? E eu vou indicar o amigo também para ser entrevistado. Você não leva mal, né? Obrigado. Você me passa o telefone o depois. O acervo da minha mãe eu entreguei pro Finado Meirelles Duarte. Sim. Com fotos, com tudo, né? Que tinha ali. O cinquentenário do Gaúcho, foi ela que organizou o bolo e essa cidade. Muito bem. Estou muito bem lembrado dessa parte. É verdade. O Esporte Clube Gaúcho me parece que está empenhado em fazer um grande time para essa temporada, hein? Tem que fazer, né? Tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, né? Eu sempre fui, assim, adepto de todos, claro, todos pro Gaúcho. Mas eu, como diz assim, eu não vou lá no campo do Passo Fundo torcer pro Passo Fundo. Mas se o Passo Fundo subir para a primeira divisão, eu fico feliz como esportista, né? E esse ano nós temos que caprichar, os dois times têm que caprichar, né? Porque a dupla Brapel, que sempre é forte, né? Caiu o ano que vem. Nós vamos ter que enfrentar a dupla Brapel, né? E o Gaúcho, como eu te dizia aqui, né, nos outros anos, e falei pro próprio Luciano, presidente Luciano, né? Eu disse, gente, pelo amor de Deus, faz 2 anos que nós não, em 8 nós não conseguimos classificar em 4º lugar. Nós queremos classificar em 4º lugar, não tem que mudar. E esse ano são 16, são todos contra todos e tem que ficar em 8. É mais difícil aí, porque tu pega praticamente todo o campeonato. O Gaúcho, por exemplo, vai jogar uma partida a menos em casa. Tem tudo isso aí, né? O clássico é lá no Passo Fundo. Então, tem que fazer uma equipe forte e se quiser subir é agora. O jogo do Gaúcho e Passo Fundo é lá no Vermelhão da Serra. Ele joga sem viajar, mas fora de casa. Como é que é? O Gaúcho joga sem viajar, mas fora de casa. Sem viajar, mas fora de casa. Exato, né? Mas vamos lá no nosso salão de festa, lá ver o que acontece. Muito bem. Olha aí. O desafio, meu caro Cassol, salão de festas do Gaúcho, hein? No último clássico, a torcida visitante era maior número, né, que a torcida local, então eu creio que o Chico da Bocha é um dos últimos remanescentes aí da torcida do Gaúcho. Daqui a uns anos, talvez nós não tenhamos mais torcedores periquitos. Muito bem, aí está. Olha o desafio que está sendo feito aí. O clássico, a rodada nem foi definida ainda e nós já estamos nos retalhando. Isso é muito importante. Não é? Bom. Tem que haver a rivalidade. Isso é sadia, importantíssimo, né? Sadia, né? Eu não gosto dessas coisas de torcida, de querer copiar lá as torcidas de Grêmio, de Inter aí, de fora do país. Acho que tem que nessa parte, principalmente da violência, da ofensa e coisa, isso não leva a nada. Muito bem. Nós estamos conversando com o presidente da Liga Passo Fundense de Bocha, que vai nos detalhar o andamento da Copa Lousada que aconteceu neste último final de semana, com o Marcelo Cassol, que é do marketing do Esporte Clube Passo Fundo e que está otimista com relação à campanha que está sendo já lançada pela direção e conselheiros do Tricolor do Planalto. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco. Momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. NHNet. Toque, conecte, viva.
A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, caríssimos desportistas, estamos de volta falando em esporte nesta semana dedicada ao jornalista. Dia do jornalista, 7 de abril. A nossa saudação aos caríssimos colegas, aos nossos amigos, aos nossos irmãos e que continuem nesta missão que não é nada fácil, não. É comprometedor até a missão do jornalista, mas nós temos que divulgar as coisas boas e as coisas ruins que acontecem no decorrer de uma programação a nível nacional, internacional e no próprio município. Nossa saudação, a nossa mensagem de otimismo aos jovens jornalistas que estão ligados aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, Chico, tvpassofundo.com.br, estamos conversados. Chico da Bocha, presidente da Liga, idealizador da Copa Lousada, que cumpriu a sua 27ª jornada neste final de semana. O objetivo foi alcançado, meu caro Chico. Com muito esforço, né? Eu, na realidade, eu estou interinamente, né? Você havia abandonado, entre aspas. Porque na realidade, em janeiro não apareceu candidato nenhum. Que é a eleição, na primeira quinzena de janeiro. E aí eu fui tocando, fiquei tocando, eu tive que ficar, por enquanto, né? E esse evento é um grandioso, um evento a nível nacional, né? Então, tivemos ali, não podia deixar parar, né? E realmente, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um evento. A nossa intenção um pouco também, que a gente perdeu um pouco de cancha, então a gente enxugou um pouco, né? O número de equipes, né? Com 24, né? Mas a qualificação realmente até aumentou, né? O nível até aumentou. Quero agradecer a todos que colaboraram, né? E até aqui, não é um desabafo, não é uma coisa assim, sabe? Mas por incrível que pareça, os patrocínios, as pessoas que me ajudaram, assim, né? Na parte financeira, porque que a gente filmou quase tudo, a competição, né? Na sede foi direto e mais... Eu fiz mais algumas ambulantes, né, as transmissões, transmitindo 15, transmitindo Veracruz, e o pessoal de fora, nossos patrocinadores lá, ajudaram. Não, Chico, pode deixar aí, que precisar, eu te ajudo e tal. E mais do que nós. E aqui, realmente, eu tive muita decepção que, assim, eu já vou falar para vocês, tem que falar, um auxílio de R$200 eu não consegui. Não consegui. É difícil fazer o esporte em Passo Fundo, Marcelo. R$200. E olha a visualização que teve. Assim, ó, ao vivo, no decorrer do campeonato, teve mais de 10 mil pessoas assistindo. Exato. O compartilhamento vai passar de 200 mil. E isso fica na rede, fica no YouTube, fica pro resto da vida. Aí tu não consegue R$200. Eu consegui fazer uma transmissão dessa. Ela
ela custa, no mínimo, um cachê que a gente faz, isso não profissional, porque a gente não faz profissional, mas é R$500 para a pessoa ficar lá o dia inteiro narrando, são 500 pila. Quer dizer, então, são 3 narradores, são 4.500 só ali, mais a despesa de almoço, de hotel e tal. E então, assim, o pessoal veio, eu paguei um dia, o cara veio de Porto Alegre, porque a gente é parceiro, eu também auxilio ele, né? Eles ficam, para não dizer que não te cobrei nada, só vou te cobrar despesa ali e 500 pila. Guri de Erechim é a mesma coisa, não é aqui mais perto. Então, assim... é amor à camiseta, eu não é? fiz em amor, paguei para trabalhar, mas a gente fica sentido porque eu jamais imaginar, tipo, não, isso aí é tranquilo, né? Daí eu vou ali, vou arrumar ali 10 patrocinadores de 2.000 ali, tá? De 200 pila, né? Ou 5 que seja. Tu acredita que eu não arrumei nenhum? Mas onde é que estão os aficionados da bola? O pessoal de Erechim, lá da Padaria Alvorada, me auxiliou, o Paradiso da Nova Prata, me auxiliou, lá de Garibaldi, quer dizer, cara, a família do Losada, né? Então, assim, a gente fica sentido, cara. Daí, assim, eu disse, Chico, mas por que tu vai largar? Como é que eu não vou largar? O Chico desabafando aí com razão, né? Daí, assim, até eu falei, digo, pô, o Losada é uma pessoa pública que prestou profissionalmente um serviço muito grande para a região. A amizade dele era grande na região, muitos e muitos amigos, principalmente em Passo Fundo. Mas hoje, com o que aconteceu aqui, realmente não eram os amigos verdadeiros, sabe? Eram amigos de momento. Infelizmente eu pensei que eram amigos verdadeiros, mas eram amigos de momento. Agradecer o Tucci. O Tucci era amigo número 1 do Losada, o Tucci, né? O Tucci ele correu e coisa e ajuda a gente e tal. Muito bem. Aí está o desabafo do presidente da Liga, não é? E você, meu caro simpatizante da Bocha, o empresário, aquele que quer projetar a cidade de Passo Fundo, perdeu a grande oportunidade, né? Exatamente. Mas para finalizar, eu quero agradecer as pessoas que ajudaram, né? Na arbitragem, a ABB, que foi a sede do evento, lá o presidente Marcos, também a Sociedade Veracruz, o Caixeral Campestre, o 15 de novembro, cederam suas dependências e deram toda a estrutura para fazer a competição, né? Porque tu fazer uma competição não é só chegar e fazer, é muito trabalho, depende de tudo, né? Tem que acomodar o pessoal, tem alimentação para o pessoal. Exatamente. Né? Mas, assim, tem a hora do refresco também, não é? Exato. Mas o problema é que na realidade tudo tem custo, né? Hoje tudo é com custo, então não é fácil. Mas graças a Deus acho que deu para controlar com a ajuda do pessoal de fora e a gente conseguiu, senão não tinha conseguido. Muito bem. Chico, e a próxima jornada qual seria? Bom, agora nós temos o aniversário da Rádio Planalto, um torneio tradicionalíssimo desde 1992. Começou com o primeiro torneio, foi uma homenagem ao diretor da rádio, Paulo Farina? Não, naquele tempo era o padre Anacleto João Zafra, uma coisa assim. Anacleto Zafra. Anacleto Zafra, né? A gente realizou, foi no Garden Club, no templo do Garden Club, né? Aquelas dependências maravilhosas do Garden Club lá. A gente foi feito lá, o primeiro, e lá no dia da entrega do prêmio, da premiação, ele pediu, o saudoso padre Zafra. O padre Zafra, ele falou assim, olha, eu quero que essa homenagem seja feita para a rádio, não para mim. Eu quero que vocês... Eu sou apenas o diretor da rádio, isso aí vai passar, os diretores, enfim, que essa homenagem fique sempre para a Rádio Planalto, e assim a gente atendeu o pedido dele e estamos aí até dia de hoje fazendo essa homenagem. Mais uma edição, então, em homenagem à Rádio Planalto. Quando isso? Bom, agora nós... Provavelmente ou não? Provavelmente a gente essa semana já vai fechar, né? A gente vai iniciar no mês de abril? De abril aqui ainda, né? E como tem muitos eventos assim, a gente às vezes fazia no final de semana. Mas esse ano a Páscoa também ficou no meio, tem campeonato da Copa do Marau. Quer dizer, o mês de abril está cheio e
quase fim de semana não tem folga, então a gente vai fazer. E como a Copa da Rádio Planalto ela é estendida aqui para Passo Fundo e a região, então nós vamos fazer o campeonato durante a semana na parte da noite. Essa é a nossa intenção de fazer. Porque a única data que eu tenho livre no final de semana é o sábado de Páscoa. Mas é uma data ruim, o pessoal viaja, sexta-feira é sexta-feira santa. Tem que ter bom senso, né? A gente tem que se organizar. O que vale é a intenção sempre, né? Premiação neste torneio. É a premiação, né? Que esse torneio de homenagem à rádio e tal, nunca envolveu dinheiro. A gente não bota dinheiro no meio nessas partes aí, né? Quando são troféus. São troféus, tem o troféu rotativo já, que está com a equipe dos Orelhas, essa mesma equipe aí que ficou em terceiro lugar na Copa Lousada, que é a campeã do ano passado, que está o troféu rotativo. Então tem o troféu rotativo, o troféu definitivo e medalhas. Muito bem. Viste, Marcelo, você aí que é do marketing do Esporte Clube Passo Fundo, não é fácil lidar com todo esse movimento aí, né? Divulgação, premiação, organização, tarefa árdua, arduíssima, não, Ivan André Simão? É verdade, e veja bem que eu fiz as cotas de R$200, né? E para colaborar, sem a gente visar lucro ou nada, só para aportar as despesas. E uma observação, a gente pretende fazer, até me pediram, para fazer no Cacheral Campestre, porque realmente as dependências do Campestre, as canchas do Campestre são das melhores da América do Sul, as canchas do Campestre. Realmente foi fantástico. Daí estão vendo lá, agora eu acho que hoje tem reunião, o diretor vai ver lá se consegue a liberação para fazer no Campestre. Torneio em homenagem à Rádio Planalto, e daí fazer provavelmente lá na sede do Cacheral Campestre Tênis Clube. De Tênis Clube. Isso aí, que maravilha. Vamos voltar com o Marcelo Cassol, o marqueteiro do Esporte Clube Passo Fundo, empenhado em recolher novos associados, ou acolher novos associados, né? E também fazendo um trabalho de aproximação da meninada, gerando o tricolor. O que é o gerando o tricolor? Explique aí para o nosso caro telespectador. Bom, Gerando Tricolores, né, a gente deu esse nome meio que de susto, assim, não tinha um nome, mas na semana passada, quando aconteceu, a gente criou esse nome aí. É uma iniciativa do clube, do nosso departamento de marketing, de convidar escolinhas de futebol, escolas públicas, escolas privadas também, a fazer uma tarde de visita ao Vermelhão, né? A gente sabe que tem bastante crianças que não conhecem o Vermelhão, ou conhecem só a parte da arquibancada, por ter ido num jogo, assim, né? Então, o Gerando Tricolores, ele veio nesse sentido. Primeiro que a primeira escolinha que participou conosco foi a escolinha da Valentina Holanda, né? E eles foram cerca de 70 crianças que foram lá nos visitar. Aliás, acompanhei isso aí. Legal. Muito bem. Nós fizemos um passeio turístico lá, mostramos a sala de troféus do clube, o pavilhão social, vestiário, botamos as crianças no gramado, que elas gostam muito, né? E depois teve também um amistoso ali entre as crianças nossas e as da escolinha da Valentina. A gente estende o convite aí a demais escolinhas que queiram participar. Isso vai ocorrer até o início do campeonato. Então, uma tarde da semana, é só entrar em contato via Instagram ali do clube, dizer, tenho uma escolinha, é assim, quero participar, e a gente agenda um horário para fazer uma tarde lá. Muito bem. E a loja de camisetas e outros pertences do Esporte Clube Passo Fundo? A loja está lá no clube, ela começou a ser aberta direto agora desde semana passada, no turno da tarde. Só que ela ainda não está munida totalmente com as coisas novas, né? A gente tem bastante coisa do ano passado ainda, mas a partir do dia 15 de abril começa a chegar camiseta nova, chapéu, boné e toda a linha nova de produtos do clube. 15 de abril é a data prevista para o começo das atividades do Passo Fundo, para em 30 dias aproximadamente já disputar a primeira partida oficial visando a divisão principal. E daí? Como é que você está sentindo? Como é que a diretoria está sentindo o andamento desse trabalho que está sendo feito nos bastidores, né? Pelo Fininho, que é o gerente de
Isso, executivo de futebol. Executivo, não é? Pelo novo treinador. Também, Gabriel. Gabriel. Desde que o Fininho assumiu, ele aplicou uma forma de trabalho que a gente tá fazendo da forma dele, essa montagem de elenco, junto com o Gabriel também, desde que ele chegou. E a gente tem total confiança no trabalho do Fininho, né? Foi por isso que a gente puxou ele lá do Veranópolis. E a nossa conversa sempre foi muito aliada da direção com ele. Então as ideias batem e a gente está otimista com o acesso. Aliás, o Fininho já esteve aqui no programa, não é? É uma pessoa altamente esclarecida, competente, a gente sabe, a gente conhece, não é? E tem uma alta vivência. Foi boleiro e, sendo boleiro, depois continuou sua atividade aí, veio para o departamento empresarial e tal, formado em marketing, me parece, Acho né? que é administração. Administração e marketing, né? E, consequentemente, tem tudo para dar certo. E o nosso Esporte Clube Gaúcho, meu caro Chico, expectativa geral também, você está acompanhando nos bastidores ou está só acompanhando por fora o andamento dos comandados do Luciano Azevedo? Não, estou acompanhando por fora, né? Mas eu quero mandar um recado para a torcida periquita aí, né? O Marcelo falou que a torcida do Passo Fundo é maior que a nossa, hein, agorizado? Vamos se organizar e vamos mostrar que realmente o gaúcho é o mais querido da cidade. Mas o trabalho do gaúcho sempre foi um trabalho bem feito. O que eu sempre não critiquei, digamos assim, sabe, a montagem do elenco. Que não deu sorte, talvez não seja por incompetência, não deu sorte. Porque o que acontece hoje? A gente compreende que hoje você montar um elenco para jogar a segunda divisão é difícil. Eu concordo. Eu não condeno direção, não condeno gerente de futebol, porque o que acontece? A gente precisa de matéria-prima. Onde é que vai a matéria-prima que poderia encaixar aqui no nosso time? Eles estão todos jogando a Série D, Série C, alguns na Série B. Exato, tem toda razão. Então é difícil. O que sobra para nós? Aqueles que foram refugados pelos empresários, ou refugado não, digamos assim, que está na sobra ali, na promoção, digamos assim, né? Os jogadores que têm problema de disciplina, isso aí sempre vai ter. Mas o detalhe é tem jogadores, às vezes, que nem chega a estrear. Tem que garimpar, e os lesionados. Né? Tem que garimpar. Isso aí, claro. Eu tenho a impressão que as direções de Gaúcho e Passo Fundo estão garimpando. Como o Marcelo falou, tem que ter confiança no gerente e tal, para trazer, porque vai passar por ele, né? O Luciano Azevedo vai dizer assim, propriamente a gente, porque agora vai conhecer quem é que é o Paulo, o PJ, o P isso, o P aquilo, né? É complicado, e a gente entende, né? Muito bem. Vamos levar então a meninada lá para o Vermelhão da Serra ainda. Vamos. Contatos? Pode repetir o endereço? Não, pode chamar nas mídias do clube, tanto no Instagram quanto no Facebook ali, né? Que vai ter, tanto eu quanto a equipe de marketing vai estar ali respondendo e agendando. E o Salão Social está em andamento, está recebendo o pessoal? Como é que é feito o arrendamento daquele espaço ou não? O salão ele está aberto para locação, é só entrar em contato com a Secretaria do Clube, 3311-0802, e para ver a disponibilidade de data, e daí dependendo da lotação que se espera é feito o preço, né? O preço é feito baseado na lotação e no estilo do evento, mas é só ligar lá, conversar com a Bianca ou com o seu Sérgio na secretaria. Ótimo, estamos conversando e praticamente encerrando o nosso bate-papo com o responsável pelo marketing do Passo Fundo, que é o Marcelo Cassol, que sempre atende a nossa solicitação, determina, pede e tal, e se empenha para que tenhamos sempre uma matéria divulgando as coisas do nosso futebol. Conversei com o Chico da Bocha, que nos trouxe o andamento da Copa Lousada, do próximo certame que será a Copa Rádio Planalto, em homenagem à Rádio Planalto. Não sei quantos anos já existe esse trabalho aí. 32 anos. 32 anos da Não, Rádio mais, Planalto. 33 vai completar. 33, a idade de Cristo, portanto. Acho que foi um ano que por causa da pandemia não foi feito. Muito bem. Conversamos sobre o andamento da dupla Grenal, do Juventude, que encaixem no Campeonato Brasileiro.
O Inter é o líder, o Grêmio já somou 3 pontos, está com um ponto a menos, pode recuperar já na próxima rodada, Juventude pode fazer o mesmo, e que isto aconteça no andamento e as coisas se ajeitem realmente para os nossos representantes. Obrigado, Chico. Obrigado, e o pessoal aqui do brasileiro tem que fazer a lição de casa, né? Porque quando sair fora de casa, esses nossos times aí provavelmente a gente não vai ganhar, tem que fazer a pontuação em casa. Opinião sua? É isso aí mesmo. Em relação à dupla Grenal, é fazer o resultado em casa. Tem que fazer o dever de casa, que daí pelo menos se sustenta. O próprio Juventude, né? Muito bem. É o que vamos esperar, né? A recuperação dos que ficaram no meio do caminho na última rodada, né? E que o Internacional, nosso querido Colorado, continue desempenhando a sua atividade aí normalmente. Tu vê, né, Jorge? O Internacional ganhou em casa, não empatou fora, beliscou lá o Flamengo 1 ponto e ganhou em casa, já está lá. Exatamente. Daí está no grupo de elite, lá no pelotão de elite. Muito bem, nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua amável companhia, a sua atenção para com a TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Antes, porém, começou a vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe. E você deve procurar um posto de saúde, um CAIS e se vacinar o quanto antes, porque a campanha está em andamento e nós queremos que o seu bem o acompanhe, não é? Porque nós queremos que você vá e volte e continue conosco aqui, tá legal? Evite a gripe, então vacine-se. Obrigado, amigos, e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.